Olá, paz seja convosco. Estamos chegando ao final da nossa matéria de Hebreus e vamos estudar hoje o capítulo 6. O capítulo 6 de Hebreus é o último capítulo, página 65. Vamos para a nossa introdução. Vamos orar para a gente dar início. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, vem nos ajudar nessa aula. Vem falar o nosso coração, Deus, queremos aprender mais do Senhor, mais a respeito dessa matéria, e nos ajude a praticá-la, colocar em prática, Jesus. Que a gente possa diminuir, que o Senhor possa crescer cada vez mais. Pai, no nome de Jesus, líderes, Pai, capazes, líderes abençoados, obreiros abençoados de excelência, para a glória do Teu nome. Amém. Líderes da região 891. Capítulo 6, propósitos superiores dos cristãos. A introdução. A palavra propósito do latim é proposer, que traduzido é por antes. O propósito de Deus o faz ver o fim antes do começo. Deus já traçou antecipadamente um plano de sucesso para a história do homem. Desfrutar desse sucesso dependerá do homem aceitar, querer entrar no plano de Deus ou não. E aceitar o plano de Deus deve refletir em profetizar, ou seja, orar e declarar a palavra de Deus em revelação àquele propósito, antes que venha a se concluir. Romanos 4:17. No grego, o propósito é protesis, que traduzido quer dizer proposta. Isso significa que o homem sempre terá seus objetivos, porém Deus sempre tem uma proposta muito melhor. Isaías diz que Deus não vê como vê o homem. Os pensamentos assim como o céu está longe da terra, assim os pensamentos humanos estão longe dos pensamentos divinos. Deus não vê como vê o homem em forma nenhuma. A lógica de Deus não é igual à lógica do homem. É preciso estar na comunhão, sensível, para entender a voz de Deus, os propósitos de Deus, os planos de Deus, os desígnios de Deus. E se estiver na comunhão e não entender, obedecer a si mesmo que vai dar certo. O propósito de Deus para o homem não é um determinado ditatorial, mas sim uma proposta de amor que respeita o livre-arbítrio, a decisão do homem, mas age em prol do seu sucesso. Deus dá o propósito, tem um propósito, mas Deus não vai forçar ninguém, né? A Bíblia é um manual dos propósitos de Deus para o homem. Há muitas respostas de oração que Deus não dará ao homem, olha aí. Simplesmente porque a resposta está há muito tempo explícita na sua palavra. Olha aí, tem gente que anda atrás de uma resposta, atrás de uma profecia, que Deus não vai dar. Porque está na profecia, na palavra. Já está lá a resposta. Chamados com propósitos, Romanos 8:28, Paulo escreve aos cristãos de Roma para esclarecer-lhe que ele tinha conhecimento de que os que amam a Deus tornam-se alvos de todos os seus benefícios. Esses apaixonados por Deus são, na verdade, chamados com um propósito específico, quando Paulo afirma que tudo, exatamente tudo, coopera para o bem dos chamados por dentro do propósito de Deus, que coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Que andam segundo o seu propósito. Ele também se refere às incompreensíveis e algumas vezes inaceitáveis vicissitudes da vida. Pois essas experiências momentaneamente desagradáveis que nos deixam cicatrizes marcantes, também nos produzem experiências profundas com Deus. Uma vida com propósito, tem até o livro, né? Uma vida com propósito. Uma vida com propósito é uma vida com experiências profundas com Deus. Propósito, tem que ter propósito. Eu prego muito isso. Você vem para o culto, seu propósito. Você vem para a reunião, seu propósito. Tem que ter propósito, tem que ter metas, tem que ter alvos. Não, hoje eu só vim adorar, hoje eu só vim agradecer. É um propósito, né? O propósito divino vai além dos projetos humanos. Provérbios 19:21. Sabemos que o homem só terminará com grandes realizações se começar com grandes projetos. Os projetos passam a fazer parte da vida do homem, de todo homem, quando ele é um dito popular. Passa a se entender por gente. Quando o homem passa a se entender por gente. Então, proteja
proteja os estudos, o namoro, o casamento, a aquisição da casa, do carro, a profissão. Proteja não, perdão. Projete, faça um projeto dos estudos. Você vai fazer a faculdade, você vai fazer um curso, você vai fazer... Tenha projetos, faça planos. Projete o namoro, projete o casamento, o noivado, a casa própria, o carro novo. Projete a profissão, o ministério. Quanta gente, né, caiu de paraquedas. Eu mesmo entrei no ministério, meu Deus do céu. Só com vontade de ver a coisa acontecer, de fazer a obra de Deus. Mas não foi bem projetado não, foi mesmo ao empurrão, né? Como muitos, como a maioria, né? E isso depois traz sequelas, né? Projetos são bons e necessários, mas há projetos no coração do homem que colocam em gaiolas. Tem projeto que... Quando na verdade os propósitos de Deus querem lhe dar asas. Os projetos do coração humano muitas vezes têm prazo de validade, mas os propósitos de Deus são duradouros. Glória a Deus. Os propósitos de Deus, né, são duradouros. O propósito de Deus possui tempo e modo, Eclesiastes 3:1. O homem não tem muita dificuldade para entender que Deus tem um propósito com a sua vida. A dificuldade, todavia, está em entender o tempo em que Deus irá cumprir tal propósito. Aí que o pessoal chama o tempo de Deus, né? Ah, mas é no tempo de Deus. É isso aí que é o grande N das pessoas. A questão da paciência, né, que nós não temos. Quando queremos alguma coisa, nossa, queremos de qualquer jeito. Tomamos prejuízo, mas fazemos. Somos assim, meio cabeça duras. Mas se esperarmos em Deus, se confiarmos em Deus, de fato e de direito, os planos, os projetos e os propósitos vai dar certo, vai funcionar. Quem sabe não da maneira que eu planejei, que eu quis, que eu quero, mas da maneira que Deus quer, que é muito melhor. Muito melhor. Teve uma época da minha vida que eu cheguei a falar para Deus, Senhor, eu quero sonhar agora, não quero mais sonhar os meus sonhos. Eu quero sonhar os sonhos que o Senhor tem para minha vida. Isso é muito bom a gente fazer isso. Eu fiz isso na hora de casar, na hora de escolher. Deus me ajuda a escolher uma esposa. Mas que seja segundo, que seja a tua vontade, que seja uma pessoa, sabe, perfeita. Saber que não existe ninguém perfeito. Mas pedir a direção de Deus e pedir que Deus me ajudasse na escolha. Porque a escolha é nossa. E graças a Deus, me dei bem, né? Graças a Deus. Louva a Deus que Deus me deu uma boa direção. E todos nós, se pedimos a Deus a direção, é que às vezes a gente ora, a gente vai ao pastor, ao líder, pedir a bênção, mas já está tudo planejado. A maioria é assim. A gente vai pedir a bênção, pastor, eu quero que o senhor me oriente aqui. Já está tudo armado. Só quer a bênção, quer que eu te abençoo, vá. E não é por aí. Você pode pensar no plano, pensar no projeto, até rabiscar alguma coisa, mas esteja aberto. Porque se Deus der uma direção, aceite a direção de Deus. Aceite a direção de Deus. Ele sabe o que é melhor para nós, viu? Ele com certeza sabe o que é melhor para nós. Deus é transcendente, né? Deus é eterno, Deus é mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, quando você fizer um projeto, não é proibido sonhar, fazer um projeto, não é proibido. Mas quando for pedir a direção, pedir a bênção, esteja aberto para ouvir. E o Senhor, e você, meu amigo, o que me diria? Me dê sua opinião, esteja aberto para ouvir. E pega a ideia de Deus, pega a parte que Deus deu para você e você... Aí sim, põe o seu projeto dentro do projeto de Deus. Mas na grande maioria a gente já vai com o martelo batido. Vai pedir a benção, você quer só a benção. E quando não recebe essa benção, faz assim mesmo. A maioria faz, eu vou fazer porque é de Deus, Deus já tinha falado comigo. E muita gente se arrebenta por aí. Muita gente. O pai diz não faz, a mãe não faz menino, o pastor diz não é por aí. E a pessoa vai, faz e dá errado. E a maioria é assim, né? Então cuidado com seus projetos, propósitos. Os propósitos de Deus são eternos, o que acabamos de falar. E temos que confiar que Ele sabe a data para começar e terminar algo em nossa vida. E aí está o segredo, é confiar em Deus, é fé, é confiar. Uma frase interessante. Especialmente quero lhe dizer que um propósito de Deus começa a se desenvolver
para conosco a partir do momento que começamos a crer. Aí quando a gente começa a crer, aí o propósito de Deus começa a ser realizado na nossa vida. Né? Jó 42:2. Jó estava primeiro com o propósito dele, no Jó 17:11, Jó perde a esperança. Se você vai conferir lá, Jó perdeu a esperança de tanto sofrimento, de tanta luta. Jó estava, sabe, tô maldito, tô amaldiçoado, Deus me abandonou. Jó perdeu a esperança no capítulo 17, verso 11. Diante de toda a turbulência, de aprovação, Jó estava mesmo na lama. Mas lá no final do livro, Jó 42:2, Jó estava arrependido e encontra esperança em Deus. Como o homem é, né, vamos dizer assim, volátil, como o homem, hoje eu estou legal, amanhã amanheci mal, péssimo. Hoje eu tô bem, daqui a meia hora, nossa, tô mal-humorado, dormi, amanhã amanheceu o dia, não dormi bem. O ser humano é assim, o ser humano tem esses altos e baixos. Só Deus. Número 2, deixando os embaraços e correndo com propósito. Portanto, nós também, pois que estando rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Parece correr com paciência. Porque ele está falando dos esportistas, né? Ali o autor dos Hebreus está falando que o atleta corre pensando em ganhar um prêmio, pensando, né? O tema desse capítulo é a perseverança. Temos que perseverar, temos que ser pacientes, temos que... Número 1. Quem tem propósito deve cuidar-se com as testemunhas. Se preocupar com a opinião pública formada pelas pessoas que nos observam como os atletas de Cristo. As pessoas olham para a nossa vida, né? 1 Timóteo 6,12 também fala sobre isso. E tomar cuidado com as falsas testemunhas, porque tem aqueles negativos, né? Tem os positivos e tem os negativos. Quem tem propósito, número 2.2, página 66. Quem tem propósito deve deixar os embaraços e pecados. Senão o pecado faz errar o alvo. Se tiver no pecado, vai errar o alvo. Vai sair da meta, vai estar fora. Vamos ler um texto aqui interessante. A sabedoria nos livra do embaraço. Provérbios 4, 11 e 12. O inteligente aprende com seus próprios erros. Quem é inteligente aprende com seus próprios erros. Mas o sábio aprende com os erros dos outros, pois não precisa se embaraçar para aprender. É o último capítulo, parágrafo da página 66. A frase muito boa. O inteligente aprende com seus erros, próprios erros, e o sábio aprende com os erros dos outros. Ele viu alguém cair, ele viu alguém fazer deu errado. Por que ele vai fazer a mesma coisa? 2.3. Quem tem propósito deve se preparar para correr com paciência. E corramos com paciência a carreira que... Parece um paradoxo textual. Como correr e ter paciência ao mesmo tempo? Um atleta de longa distância compreende essa linguagem com muita facilidade. Ele sabe que o início de sua corrida deve ser com tranquilidade, na manha, com paciência, para não se desgastar, mas não se gastar antes do tempo, cansando e parando antes do final da prova. Todavia ele precisa correr, não andar. Eu vou ter pressa, mas com calma, sabendo o que eu estou fazendo, isso é ter paciência. Quando o atleta diz conseguir unir paciência e diligência, fé, ação e oração e preparação, o pódio será o seu lugar certo. Queres vencer? A resposta é: se prepare. Coração preparado, Salmo 108:1. Virgem preparada, 2 Coríntios 11:2. Apocalipse 10, 7 ao 9. Vaso preparado. Olhando com propósito para Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportando a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não fraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Hebreus 12, 2, 3. O autor estava norteando as pessoas novas convertidas que estavam perdendo Jesus de vista.
Olhar para Jesus, né? O autor e consumador da fé. 3.1. Propósito de olhar apenas para Jesus. Vai vir problema, vai vir luta, vai vir crítica. A gente usa muito essa frase. Olhe só para Jesus. O nosso alvo é Jesus. Propósito de olhar apenas para cima. Claro, acima está os céus, acima está a vitória. Cristo vem de cima. É olhar para cima. Criados com propósitos. Vamos ler o 4.1. Propósito de sermos filhos, não apenas servos. Foi a questão do filho pródigo, né? Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tanto anos, sem nunca transgredir